Fala pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje eu não vou precisar da luzinha não, tá pessoal? Porque a gente só vai ler duas passagens de Marcos hoje, tá? Naquela sériezinha Análise Crítica. Eu postei, pessoal, aqui na aba comunidade ontem, um printzinho de uma conversa com um seguidor, mostrando que às vezes nem quem ativa o sininho, que já é uma sacanagem ativar sininho, né? Porque se a pessoa se inscreve no canal, é porque a pessoa quer ver vídeos daquele canal. Tinha que aparecer na página inicial. Aí a pessoa tinha a opção de escolha, assistir ou não assistir. Mas ainda tem que ativar o bendito sininho, e mesmo com o sininho, muitas pessoas me falam frequentemente que não são notificadas. Por isso que eu falei, o YouTube tá difícil, pessoal. Chega uma hora que você fica pensando até que ponto vale a pena você manter um canal, porque um canal que já tem quase 35 mil inscritos, pelo menos cada vídeo que eu fizesse, pelo menos se a metade desses inscritos visse, era para ter umas 15 mil views cada vídeo. Mas não vem por quê? Porque as pessoas às vezes nem sabem que eu enviei um vídeo novo. Ainda veio um rapaz comentar lá, falou que meu canal era por causa da qualidade, que meu canal era horrível, que a imagem era ruim, o áudio é ruim, minha thumbnail era feia, não sei o que, etc, etc, etc. Que não tem nada a ver com a postagem, pessoal. A postagem é sobre as pessoas serem notificadas. Se a qualidade do meu canal é ruim, que realmente não é muito boa porque eu não tenho condições financeiras, é só não assistir os vídeos. É só falar, não vou ver o vídeo do Ronaldo porque eu não gosto. A qualidade dele é péssima. Vamos ver vídeo do Malafaia, Iago Martins, tem um monte de canal por aí. Agora, dizer que a qualidade do vídeo afeta a notificação, pessoal, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se o meu canal tivesse uma qualidade da Rede Globo aqui, ainda assim essas pessoas não seriam notificadas. Porque qualidade de vídeo não tem a ver com notificação. Mas, infelizmente, ter canal no YouTube não é fácil, ainda tem que ouvir esse tipo de comentário. Bom, pessoal, antes de começar, tem dois seguidores que pediram para mandar um abraço para eles. Por coincidência, os dois cearenses. É o Alessio Viana, de Itaitinga, no Ceará, um abraço. E o Paulo Vanderlei, de Baturité, no Ceará. Às vezes eu esqueço quando alguém pede para mandar um abraço, e às vezes acontece de eu mandar um abraço e a pessoa não vê o vídeo, por causa desse problema de notificação. Mas fica aí o abraço para os dois, para o Alessio, para o Paulo. Ceará é terra de gente inteligente. Inclusive meus dois ídolos do humor são cearenses, né? Que é o Renato Aragão, né? Cavalheiro, diplomata. E o outro é o Chico Anísio, né? Que eu também sempre fui fã dele. E o salário, ó. Ceará é terra de gente inteligente. Um abraço aí para os dois e para os cearenses aí do canal. Agora vamos ao vídeo. Pessoal, quando você lê um livro, para pessoas que têm o hábito de ler, eu mesmo fiquei muitos anos sem ler, tá? Porque eu tive problemas com óculos, eu cheguei até a fazer uns óculos anos atrás que quebrou, etc e tal. E mesmo esses óculos que eu fiz, eles é para longe, tá? Ele não é bifocal, então eu não leio mais com frequência como eu lia antigamente. Eu tenho mais dificuldade de ler, mas antigamente eu lia muito. E quando você lê bastante, você acaba desenvolvendo um senso crítico na leitura, que é a capacidade de você entender e analisar aquilo que você está lendo. Eu falei um pouco disso no vídeo que eu fiz aqui no canal, chamado Analfabetismo Funcional, que tem pessoas que leem, mas elas não entendem o que elas estão lendo. Ela só lê, absorve ali superficialmente o que ela entendeu e pronto. É o que acontece com a maioria dos cristãos. Eles leem a Bíblia, eles já têm uma crença de que esse livro aqui é sagrado, né, porque é chamado Bíblia Sagrada. Eles já têm a crença que foi Deus que inspirou os autores, o Espírito Santo, a escolha dos livros. Então ele absorve de maneira bem superficial e ele não consegue muitas vezes discernir o estilo literário que ele está lendo. A Bíblia tem vários estilos literários dentro dela. E ele não consegue discernir se aquilo que ele está lendo é uma história real ou não. Então eu vou começar lendo aqui hoje com vocês dois trechinhos aqui de Marcos, que é o evangelho mais antigo dos quatro. E nós vamos analisar alguns pontos interessantes, tá? Para a gente ver se é uma história real ou não. Vamos começar aqui com Marcos 2. Entrando de novo em Cafarnaum, depois de alguns dias souberam que ele estava em casa. Esse detalhe eu já mostrei para vocês, né? Que Jesus morava em Cafarnaum, segundo Marcos. E tantos foram os que aglomeraram que já não havia lugar nem a porta. O que o autor está informando aqui? Que tinha tanta gente ali que não dava nem para entrar na casa, que estava lotado de gente em Cafarnaum. Um detalhe interessante disso, pessoal, é que se Jesus era tão famoso assim ao ponto de lotar os locais, por que ninguém viu Jesus na história? Curioso, né, que na Bíblia ele é tipo a Madonna, ele é tipo o Michael Jackson, é um cara que lotava os lugares e as cidades de tão famoso que ele era. Agora, na vida real, ninguém viu o personagem. Aí é complicado, né? E anunciava-lhes a palavra. Vieram trazer-lhe um paralítico, transportado por 4 homens. Preste atenção. O paralítico era alguém que não andava, como se fosse um cadeirante hoje em dia. Aí 4 homens, a gente entende que deviam ter colocado ele numa maca e estavam levando ele para lá. Para a gente entender uma história, pessoal, quando a gente lê, a gente tem que imaginar, tá? A gente tem que imaginar que a gente está ali sendo testemunha da história, baseado no que o autor escreveu. A gente consegue compreender melhor os fatos. E como não pudessem aproximar-se por causa da multidão, abriram o teto à altura do lugar onde se encontrava,
e tendo feito um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Esse abrindo o teto, pessoal, alguns informam, algumas variantes textuais falam que eles tiraram umas telhas. Então aqui já começa o primeiro absurdo. Você está numa casa lotada de gente. Imagina que você está na sua casa, está cheia de gente. Aí tem um paralítico que não anda, é carregado por 4 pessoas. O que é mais fácil, pessoal? Você pedir para as pessoas abrir caminho, você está levando um deficiente físico, ou você vai erguer esse paralítico, sabe lá como, e descer ele por um buraco no teto, correndo o risco até dele cair e se machucar. Vocês acham que é uma história real e normal isso daqui? Outro detalhe, como alguns manuscritos trazem telhas, na cultura judaica não é comum as casas terem telhas. Vocês podem ver a imagem de Israel, geralmente as casas elas são tudo de pedra. Vou tentar colocar a imagem aqui para vocês verem. Telhas é mais comum na cultura grego-romana, onde os romanos faziam aquelas casas com colunas e tal, e colocavam aquelas telhinhas vermelhas por cima. Não é estranho que justo nessa casa desse paralítico, em Cafarnaum, que era uma pequena aldeia, a casa dele tinha telhas? Curioso, né? É possível, mas é estranho. Não é tão típico da cultura daquele local. Mas agora, você pegar um deficiente físico e erguer ele em cima de uma casa, como que eles ergueram? Eles foram fazendo assim e jogaram o paralítico ali por cima? Puxaram ele com uma corda? Como que eles fizeram isso? Não era mais fácil Jesus, que não tinha deficiência física, ter saído um instante da casa e curado o paralítico lá fora? Faz algum sentido para vocês? Tentem imaginar a cena na casa de vocês. Vocês estão com a casa lotada de vocês. Tem um curandeiro na casa de vocês. Aí chega alguém na cadeira de roda. Você consegue imaginar alguém tirando as telhas da sua casa para descer o cadeirante pelo teto da sua casa? Por isso que eu falo, quando a gente lê sem o viés religioso, a gente começa a ver que a história é absurda. Vamos continuar aqui. Jesus, vendo sua fé, disse ao paralítico: filho, teus pecados estão perdoados. Deixa eu ver se a Bíblia comenta alguma coisa aqui. Como o pecado é uma ofensa feita a Deus, cabe a Deus perdoar os pecados. Tá. Aí fica a pergunta. Se eles tiveram todo esse trabalho para descer um paralítico pelo teto de uma casa para Jesus curar ele, por que Jesus não curou ele e falou: seus pecados estão perdoados? O que tem a ver uma coisa com a outra? A tradição cristã, que nem aqui a Bíblia de Jerusalém comentou, eles entendiam que os pecados eram causas de algumas doenças. Então Jesus, nesse sentido, faria sentido: olha, teus pecados estão perdoados. Mas só que tem um probleminha com esse argumento, pessoal. Porque se o pecado era a causa da doença do paralítico, a partir do momento que Jesus falasse: teus pecados estão perdoados, ele era para se levantar e andar. Ele já não tinha mais nenhum pecado? Por que ele continuou paralítico? Tanto que em João 9, tem a passagem do cego de nascença, vocês podem ver na sua Bíblia. Os apóstolos perguntam para Jesus: mestre, quem que pecou para que este nascesse cego? Ele ou seus pais? Aí Jesus responde: nem ele, nem os seus pais. Mas ele nasceu assim para que fosse manifestada a glória de Deus, etc. Por que ele não fez o mesmo com esse paralítico? Quer dizer, o cego de nascença, ele entende que não tinha nenhum pecado. Já o paralítico, Jesus entende que tinha um pecado, e ainda por cima, esse pecado que, segundo o texto, Jesus está perdoando, não faz o paralítico voltar a andar. Se era o pecado que causava a paralisia dele, que ele não podia andar, só o fato de perdoar os pecados era para anular a paralisia. Concordam comigo? Mas vamos continuar aqui a leitura. Ora, algum dos escribas que lá estavam sentados refletia em seu coração: por que está falando assim? Ele blasfema. Quem pode perdoar pecados a não ser Deus? Jesus imediatamente percebeu, em seu espírito que pensava em seu íntimo, e disse: por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Então aqui Jesus está dizendo que ele optou pelo quê? Pelo que era mais fácil. Note no texto: o que é mais fácil dizer ao paralítico? Era mais fácil dizer que ele estava perdoado. Por que Jesus então optou aqui pelo negócio mais fácil, em vez de fazer o mais difícil, que era a cura? Complicado, né, pessoal? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecados na terra, eu te ordeno. Aí disse ele ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para tua casa. O paralítico levantou-se imediatamente, carregando o leito, saiu diante de todos, de sorte que ficaram admirados e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos coisa igual. Peraí, ele só curou o paralítico por causa da encheção de saco dos fariseus. Os fariseus falaram: porra, quem é esse cara que acha que pode perdoar pecado? Mas ele não perdoou nenhum pecado. Porque se ele tivesse perdoado os pecados, o paralítico já tinha andado naquele momento, tinha sumido a paralisia dele. Mas não foi o que aconteceu. Aí, por causa dos fariseus que enchem o saco, ele, para provar que ele pode fazer alguma coisa, para provar que o Filho do Homem pode perdoar os pecados, aí ele faz o paralítico andar.
Então a primeira vez que ele falou para o paralítico, teus pecados estão perdoados, ele mentiu. Porque o paralítico não andou. Ele só andou na segunda vez, quando Jesus fez para provar que ele podia perdoar os pecados. E o mais absurdo, por onde que saiu o paralítico? Pelo meio de todos. Por que para entrar o paralítico teve que ser descido por um buraco no telhado, mas depois de curado ele mesmo pega o próprio leito e sai no meio de todos? Não era mais fácil ele ter entrado no meio de todos, com aqueles homens carregando ele? Aí, pessoal, fica essa pergunta: isso é uma história real? Vamos imaginar, coloque-se lá na cena, você está lá na cena, vendo Jesus falando, ó, teus pecados estão perdoados. Mas o paralítico não andou, ele só andou depois que os fariseus encheram o saco dele, para provar que ele podia perdoar os pecados, ele faz o paralítico andar. Então quer dizer que a primeira vez ele não perdoou de verdade. Vocês estão entendendo? Essa história de Marcos, pessoal, que serviu de base para Mateus e Lucas, quando a gente lê assim, sem ser os olhos da fé, mas como um estilo literário, analisando assim criticamente, a gente vê esse bando de absurdos. Um bando de absurdos, com todo respeito aos cristãos que acreditam no livro, mas é absurdos. Os caras pegam um deficiente, abrem um buraco no teto para descer o deficiente, e Jesus fala, você está perdoado, meu irmão. Tá, beleza, por que ele não andou ali então? Aí só para provar que ele podia perdoar os pecados, ele fez o cego andar. Então a primeira vez que ele falou que está perdoado, ele mentiu. Ele não perdoou o cego, o paralítico. E outra, por que em João o cego de nascença ele fala que não tinha pecados, mas o paralítico sim? Complicado, né, pessoal? Então tá aí, pessoal. Esse vídeo não precisou da luzinha não, tá? Até porque eu vou comprar novas canetinhas, que aquela que eu comprei são de marcador permanente. Fica ruim ter que estar limpando toda hora com acetona, tá bom? Quem gostou do vídeo, pessoal, dá um like aí, tá bom? Você vai ajudar a aumentar a atividade, alcance, ativa o bendito sininho, apesar de não estar adiantando nada. Mas a única forma de quebrar esse bug, pessoal, do canal é com engajamento, tá? Por isso que eu peço em todo vídeo para dar like, comente o que vocês acharam, tá bom? Que é muito importante também. Então isso vai ajudando pouco a pouco a gente a aumentar o alcance. E por enquanto os canais estão ficando em pequenas bolhas. Só as pessoas que veem com frequência os vídeos é que são notificadas. As pessoas que veem aleatoriamente um vídeo ou outro, essas pessoas não são notificadas nem com o bendito sininho. Então quem quiser ajudar, comente o que achou, dá um like, isso aí vai ajudando a aumentar o alcance dos vídeos, tá bom? Obrigado a todos por terem assistido, espero que eu tenha aberto um pouco a mente de vocês no sentido de leitura crítica de um texto, tá? Comente o que vocês acharam, paz a todos.